hoje com muita satisfação que a gente consegue fazer esse momento para reunir todo mundo, assim, os que tiveram interesse. A gente sabe que tem gente que não pode, mas a Prof iniciou a gravação para nós para deixar algumas coisas pontuais do que é a Liga, como surgiu, o que a gente pensou, como a gente vai estruturar, né? E poder falar um pouquinho mais sobre ela, porque na verdade a gente só foi falando ali nas redes sociais e a gente não teve um momento para poder compartilhar com todos os alunos. Então, a ideia, gente, é que seja uma coisa mais informal, assim, que vocês possam fazer perguntas e também qualquer pergunta bem curiosa. Ai, quem é que teve a ideia? Que ideia foi essa? Qualquer coisa que vocês queiram de fato saber. Quem está aqui com a gente, então, né, são algumas das diretoras, porque nós somos um grupo de colegas que pensamos sobre isso, então, inevitavelmente, ao a gente fundar a Liga, a gente virou diretora, todo mundo junto. E a Prof. Priscila, que é a nossa professora, né, coordenadora, que está à frente com a gente em todos esses processos. Não sei se todos conhecem a Prof. Priscila. Todo mundo já teve aula com ela ou não? Eu já tive. Já teve? Eu conheço alguns nomes. Sim, ali. Também. A Maria Luísa, a Eu Duane. também. Ai, que legal, então. Eu não sei se vocês querem que a gente se apresente ou se a gente pode começar a falar da Liga, né? Eu acho que talvez seja mais interessante a gente começar falando da Liga. O que é uma Liga, afinal de contas? Qual é o maior interesse, assim, de vocês? Quem sabe eu vou também dar as boas-vindas aqui para todo mundo, né? Eu acho que eu queria deixar registrado, assim, o meu orgulho de ver vocês desenvolvendo esse trabalho aqui na Faculdade de Psicologia. Eu acho que é um desafio bem grande. Vocês tomaram a liderança em começar e também plantar sementinhas para que outras ligas venham, eventualmente. E isso se torne a possibilidade, então, de explorar muitos assuntos que seja de interesse, então, dos alunos aqui da psicologia. Eu vou ficar um pouquinho com vocês aqui já, mas também sempre colocando assim para todo mundo que vai chegando e depois assistindo a gravação, o quanto esse é um trabalho que foi feito pelas meninas da Liga e os professores que estão por trás. Eventualmente vocês vão conhecer as outras professoras orientadoras também. Estamos aqui para apoiar as vontades dos alunos. Então, o nosso trabalho que inverte do que é na sala de aula, que na sala de aula a gente está mais à frente de vocês, e aqui na Liga a gente está deixando, então, os alunos ter a frente, a voz e o espaço para buscar mais conhecimento. Obrigada, Prof. Então, com isso, acho que a gente pode começar falando mais ou menos, então, o que é uma liga, né? Porque liga, fica uma coisa meio que é ao ar, assim, né? Acho que a gente pode falar. Não sei se as gurias querem falar o que é uma liga, para que serve, de onde vem, do que se alimenta, como é que é? Então, acho que eu posso falar um pouquinho, até por ser uma das que tem experiência com outras ligas acadêmicas. A Liga é uma organização de alunos que se propõe a promover um espaço para discussão, para que a gente possa promover eventos, promover projetos, para que a gente possa organizar grupos de estudo, escrever artigos científicos, é uma possibilidade também. Isso tudo com o apoio dos professores. E aí, como a prof estava falando, era o caminho inverso. A gente busca o que a gente tem interesse de estudar, de pesquisar, de escrever, e a gente busca esse suporte com os nossos professores, coordenadora, que é a Priscila, e as orientadoras, que atualmente são a professora Paula Kegler, a professora Jaqueline, a Melina e a Zuleika. E aí, gente, pode falar, Fran.
Vai. Nossa, eu ia dizer que a gente buscou, então, chamar essas profs porque a gente queria um pouquinho de cada área, contemplar um pouquinho de cada área, né? E também pensou em fazer da clínica, porque daí a gente poderia falar tanto de psicanálise, como de TCC, como de outras abordagens, né? Não só restringir em um tema só e falar só, se prender só naquilo, né? Deixar assim, se eventualmente a graduação, os alunos da graduação quiserem aprender mais sobre um tema, então fazer uma liga sobre esse tema, então que surjam outras ligas também, motivar o pessoal e é isso. Sim. E assim, gurias, eu acho que as meninas que tiveram a grande ideia da liga, né, porque elas frequentam, né, algumas das meninas que estão aqui, outras que não estão também, elas eram ligantes de outra liga da Unicinos e tiveram um start de por que não trazer isso para a psicologia ao modo que tenha e faça sentido para os alunos da psicologia, né? Então foi um grande quebra-cabeça em pensar em um tema, um assunto que contemplasse a grande diversidade que é a psicologia, que são as psicologias, né? E que pudesse ter a cara da psicologia em termos de estudo, em termos de tudo. Então, a gente teve que fazer um grande quebra-cabeça para poder estruturar isso. Eu acho que as gurias podem contar um pouco a história de como surgiu, até para saberem, assim, né, que não veio do nada. Sim, até de dinâmica, assim, que a gente muito falava nas nossas reuniões, de que as ligas da medicina têm muito um intuito de competitividade, de querer estar sempre competindo entre si. E a gente busca ir meio contra isso, de a gente crescer todo mundo junto, porque a ideia de falar sobre clínica e não sobre uma outra abordagem específica é exatamente isso, de não colocar nenhuma melhor do que a outra, mas de falar cada uma com o seu potencial, com as suas exclusividades e, enfim, formas de trabalhar, assim, para a gente poder ampliar esse olhar e poder estudar a psicologia como as psicologias, como um grande conjunto de coisas que formam essa área tão grande, assim. E então, pensando nisso também, foi bem proposital a ideia de psicologia clínica, porque todas gostam de psicologia clínica e todas têm interesses diferentes dentro da psicologia clínica. Então, quando a gente se reuniu entre amigas, não foi uma panelinha, foi mais ou menos assim: trabalho com essa pessoa, conheço, sei que ela gosta de psicologia clínica e tem um interesse em tal área. Que bom, podemos chamar pessoas com olhares e panoramas diferentes para que possam contribuir e expandir o olhar. E ao a gente se unir também foi muito difícil pensar nos professores que pudessem nos ajudar, porque afinal de contas a gente tem afeto por todos eles. Se a gente pudesse chamar todo mundo, a gente chamaria. Mas a gente teve esse cuidado assim de preservar a potência da clínica nas suas diferentes abordagens. Também porque, como a gente sabia que ia ser a primeira clínica de psicologia, seria uma grande possibilidade de deixar outros alunos que têm interesses por abordagens e que inevitavelmente vão surgir outras ligas. Por quê? Porque quando a gente quer aprofundar um tema, a gente precisa separar isso. E tá certo, mas para a primeira liga era importante algo que pudesse contemplar tudo isso. Então, a gente foi um pouco mais estratégica nesse sentido para poder abrir assim esse chão para os alunos criarem suas ligas e também com assuntos de seus maiores interesses, assim. Gurias, e como vocês se encontraram? Vocês já eram um grupo? Vocês foram uma chamando a outra? Como é que foi? Mais ou menos, eu acho que a gente percebe, né? Mas conta aí. Ai, que legal que essa pergunta. Foi assim. Pode contar. Eu vou só dar uma ideia. Eu não conhecia todas, tá? Eu conhecia uma. Então, não foi assim, somos um grupo muito unidas, que daí a gente se uniu. Acho que eu brinquei. Mas não foi assim, tipo, nós já éramos um grupo coeso de muito amigas. Não, eu conhecia uma pessoa, e essa uma pessoa. Então, assim, eu
cheguei sem conhecer, na verdade, a maioria das meninas. Mas pode contar, Agnes. É que foi basicamente assim. Eu fazia parte como ligante da LACERM, que é a Liga de Cérebro e Mente da Medicina. E eu não lembro qual palestra era. Era alguma coisa... A Maiele estava vendo a palestra. Qual era? Você lembra? Sim, era a palestra da Anami sobre cuidados paliativos. Isso. E daí eu acho que era a primeira do semestre passado. Eu só lembro que eu tava chorando naquela palestra. E daí a gente começou com uns papos assim, ai, por que a gente não tem isso em psicologia? Ai, por quê? Assim, bem nas ideias, assim, sabe? Ai, mas por quê, sabe? E se a gente trazesse, que tal? E daí a Fran, que tava assim num grupo, assim, ela entrou, a gente fez uma videochamada nós três e a gente começou com umas ideias assim. Nossa, imagina se a gente fizesse uma liga acadêmica, sei lá, sobre o quê, na psicologia, né? Aí a gente, nossa, vamos, era o quê? 10 da noite, numa terça-feira. A gente, nossa, que tal? Vamos lá, vamos lá. A gente começou a conversar sobre si, né? O que as gurias falaram sobre essa questão, quem chamar, né? E daí, basicamente, uma foi chamando a outra, né? E a gente, assim, 10:30 da noite, criando assim, textinho para mandar para as gurias, implorando. O evento foi na terça-feira, nossa primeira reunião foi no sábado. Tava todo mundo empolgado. Um negócio muito rápido, assim. Que demorou, porque, na verdade, o evento foi em março e a gente só conseguiu oficializar a liga agora em setembro. Sim. E foi muito bom que todo mundo, assim, topou a ideia muito rápido, assim. Todas foram parceiras aqui. A gente deu a ideia, daí as gurias comentavam, eu não sei o que é uma liga, mas eu topo. Vamos lá. Vamos nesse desafio. E foi bem assim, a gente foi se conhecendo. Eu conheci a Maia, a Fran e a Lê, e a Ju, a Day e a Isa eu não conhecia, então a gente foi se conhecendo durante esse processo de formação da liga mesmo. Foi bem legal, assim. Cada uma foi chamando alguém e assim foi construindo. De uma forma espontânea e bem legal. Adorei. A gente fica pensando, porque parece agora assim, tipo, por que a gente não teve essa ideia? Se a gente está interessado também, por que não surgiu, né? Mas nada é por acaso, que bacana que surgiu de vocês, construído de uma forma bem legal. Eu estou acompanhando desde o início ali no Instagram, daí vocês deram uma apresentada ali, né? A gente já mais ou menos entendeu. E desde o primeiro momento eu já fiquei super interessada em saber como participar. Então, depois, quando vocês chegarem nessa pergunta, é a minha principal, né, da noite, assim, é saber como se associar e como se aproximar, como estar participando de algo tão bacana, assim, porque realmente, como vocês disseram, é o que a gente buscava, é o interesse, é o desejo de muitos alunos. Só faltava o start e a iniciativa de alguém, de algumas agora, né? Então, a gente está muito feliz, assim, quem eu tenho conversado, assim, está bem feliz. Ai, que legal, Cris. Mas eu acho que a gente já pode responder a tua pergunta, assim, não tem uma lógica da gente seguir esse é o lance do nosso bate-papo. E uma das coisas que eu acho muito, muito bonito, assim, é que a gente foi pegando pessoas, colegas nossas, que a gente sabia que tinham o perfil e que gostariam disso, né? De tomar essa atitude em buscar e trazer os alunos para poderem ter essa voz, o que querem saber, o que querem construir, porque os espaços para a gente poder construir em grupo acabam sendo limitados quando a gente não forma algo para isso, né? Então, foi nesse sentido. Mas eu vou deixar as gurias, então, falarem um pouco como faz para participar, tudo isso que acho que é o objetivo da maioria das pessoas que estão aqui hoje para saberem, né, Cris? Acho que tem uma pergunta ali no chat que a gente poderia responder, e daí depois de responder a da Cris. A Karine está dizendo, está perguntando assim, qual o objetivo mesmo da Liga? E o que tem diferente de um diretório acadêmico? Isso é bem interessante, gurias. Vamos junto. Então, acho que a principal diferença da Liga para o diretório acadêmico é que o diretório acadêmico é mais amplo, assim, a Liga tem
uma organização maior para um determinado assunto, que no nosso caso é a psicologia clínica. E que a gente pode organizar grupos de estudo dentro da Liga. A Liga pode fazer mais coisas do que isso, assim. Pode organizar eventos, oficinas, simpósios, enfim. E o objetivo é realmente ouvir os alunos, os assuntos que se tem interesse e organizar uma forma para que isso se concretize, assim. É construir junto, né, gurias? Que vocês consigam trazer os assuntos que vocês têm interesse, ainda mais que a Liga ela tem esse aspecto amplo, né, das abordagens. A gente vai buscar abordagens que a gente também não vê só no nosso currículo, né, para que a nossa formação se torne mais completa. Eu acho que é partindo dessa ideia da Dai, assim, da gente buscar o que, além do que a gente não consegue aprofundar na universidade, e buscar elementos dos quais a gente não consegue ter contato. Então, assim, terapias que a gente não conhece, que tem a ver, nesse caso da Liga, com a clínica, porque o nosso assunto tem uma especificidade na clínica, mas é assim, é poder promover os eventos, esses grupos de estudos e aulas que alguns professores darão aos ligantes, depois a gente vai dizer o que é ligantes, porque as aulas vão ser só para os ligantes, mas os eventos são para o público todo, então também a gente vai ter esse cuidado de não deixar alguns assuntos exclusivos que a gente sabe que todo mundo quer, só para quem é ligante, por exemplo, né, que a gente possa fazer eventos para todos. Tem a questão da produção científica também, que é possível em desenvolver artigos científicos. Então, são possibilidades da gente buscar academicamente mais e um grupo que tenha uma estrutura para poder proporcionar isso, entende? Eu acho bom a gente falar que essas aulas, não sei, as aulas não, eu acho que os eventos, gente, eles vão valer horas complementares também. Então, né, sei que todo o nosso curso de psicologia ele precisa de 60 horas, né? Então, já vai ajudar. Eu acho que já entrando um pouquinho na questão, o que é ligantes, né? Ligantes são, digamos, as pessoas que vão participar da Liga, os alunos de psicologia que vão participar da Liga e que vão nos ajudar a discutir, a escolher os temas desses eventos. Então, a gente tem a equipe da diretoria, que somos nós. Digamos que a gente vai organizar tudo isso, a gente organiza mais, mas vocês vão ser as pessoas que vão contribuir com as ideias também. Claro que a gente vai levar algumas prontas, né? Mas seria mais ou menos isso, as pessoas que vão participar. E claro, para quem é ligante, vai ter certos benefícios, vai ter aulas específicas de temas com professores, convidados, dependendo, que a gente vai conversando melhor. E sobre essa seleção de ligantes, né? A gente ainda está passando por questões burocráticas com estatuto ainda, que teve uma modificação no estatuto, então a gente teve que se adaptar a ele. Então, provavelmente, a gente ainda está vendo a seleção de ligantes vai ocorrer, a gente ainda está decidindo, tá, pessoal? No final do ano, o ano que vem, tá? Justamente por essa questão da burocracia. Mas Sim. Quando chegar mais perto, a gente vai explicar como vai ser essa seleção, tá? Porque a gente ainda está decidindo para ficar de uma forma mais igualitária para todo mundo, sabe? Eu não sei se é essa palavra, mas democrática, talvez, não sei. Mas... Até porque a gente teria meio semestre para cumprir a carga horária de um semestre inteiro. Aí a gente entende que ia ficar muito pesado e que mesmo que as pessoas se inscrevessem e fossem selecionadas para ser ligantes, não iam conseguir acompanhar tudo e aí acabar perdendo o certificado, porque precisa de 75% de participação no que a Liga organizar. Então, para poder garantir esse certificado. Ana, é bom lembrar que todo final de semestre os ligantes recebem certificado de que fez parte de uma liga acadêmica, no caso da nossa, né? E mais uma outra coisa também, o que a gente pensou, né? Como o estatuto, né, que é essa parte burocrática da Liga, foi
aceita, assim, com o semestre rolando, e a gente também comunicou a todos com o semestre rolando, a ideia da gente fazer início do semestre que vem a seleção de ligantes possibilita que as pessoas possam se organizar para poder conhecer, para poder enfim, participar do processo seletivo, porque a gente entende também assim, foi uma ideia legal, daí tem alguém que quer, mas aí já estruturou todo o seu semestre de forma que não vai poder estar lá. Então, a ideia é que até o fim desse ano a gente possa promover eventos, vários eventos com certificação sobre assuntos que a gente tem ideia, assim, para que representem a liga, entende? Daquilo que a gente vai trabalhar na liga. Porque daí também dá esse tempo, assim, dos alunos perceberem gostei, não gostei, faz sentido, é por aí, acho que vou gostar. Então, a gente brinca que é um aquece para ano que vem a gente estruturar isso melhor e que todos possam se organizar de fato, assim. Porque além de ser corrido para todo mundo, né, que nós, as meninas, as profs, fazer seleção agora, se a gente faz uma coisa corrida e é uma coisa muito séria, assim, né, a gente pode acabar, enfim, não fazendo da melhor maneira possível. Então, a gente prefere deixar para o ano que vem por esses vários fatores. Tem uma pergunta para ter a contribuição dos ligantes na construção dos eventos que a gente vai ter no próximo semestre, né, que é o que é mais importante, assim. Exato. Agora a gente vai ter realmente esse aquece, assim, com as nossas ideias, assim, algumas coisas que a gente gostaria de ver e que a gente pensa também que o público vai gostar, né, que vocês vão gostar. E, assim, para fazer um teste, né, fazer um... Uhum. que é? Esclarece bem. Karine, só rapidinho, não precisa pagar nenhum valor, tá? Para entrar, Karine, é totalmente de graça, tá? Pode perguntar, Cris. Cris, acho que fechou o microfone. Nossa, eu sei dizer que é bem isso mesmo, porque como é novo ali, assim, quem tá tendo a oportunidade de acompanhar, que nem eu que já me interessei de primeiro momento, aí vocês já colocaram as informações, o que que é, quem é a diretoria, eu tô mais ligada, mas muita gente ainda, é novidade, a gente tem coisas que tem na faculdade que a gente vai saber bem depois, né? Então, acredito que é bem interessante essa iniciativa de vocês, porque daí dá oportunidade, sim, para todos e até para a questão da organização, né, do tempo, das disciplinas, de tudo, né? Bem legal. Exato, né? Então, assim, e aí também mostrando a questão dos eventos, que daí já tem a questão do certificado, que já ajuda a contribuir, assim, bastante para todos nós, alunos, também ajuda na questão de que as pessoas vão entendendo mais ou menos os temas, e esses temas são sugeridos pelas profs, alguns temas também saíram da nossa cabeça e consultados com as profs, mas também a gente coloca as enquetes no Insta, então vocês vão perceber que esses eventos não são assim vagos, tudo que passa pela nossa cabeça, a gente tenta colocar no Insta, e na nossa cabeça, digo, das profs e das alunas, para poder saber se faz sentido para os alunos entenderem ou quererem ouvir algo específico sobre aquilo da clínica, porque não é para fazer sentido para nós, é para fazer sentido para todo mundo que gosta de clínica. Então a gente precisa entender o que as pessoas gostam. Então é nesse sentido que a gente está mobilizando agora os eventos até fim do ano. Isa, obrigada. Era isso mesmo que eu queria salientar, que muitos eventos também vieram, assim, de contribuições que vocês foram dando através das redes, né? E que esses eventos vão ter horas complementares. E é importante, assim, que a gente consiga alcançar, né, vocês, outros colegas, e que a partir desses eventos vocês nos deem outras sugestões, né? Para a gente já ir pensando também no próximo semestre, para ir construindo junto, trazendo algumas ideias para os futuros ligantes e também, além, né, de ligantes, a gente vai ter eventos abertos, né? Salientar, assim, que não vai ser só para esse grupo fechado. Claro que ligantes tem, como as gurias falaram, aulas específicas, encontros específicos, mas que a gente pensa em fazer esse trabalho para todos, né, do curso de psicologia. E outro detalhe importante que a gente até ficou sabendo agora nessa semana é que sempre que tiver eventos, vai ter uma semana para vocês se inscreverem.
E é importante, pessoal, que vocês se inscrevam para receber o certificado. Os certificados, a partir desse semestre, não vão ter mais aqueles forms que eles colocam na hora do evento. Isso é uma norma interna da equipe de eventos da Unicinos. Então, é importante se inscrever para poder conseguir o certificado depois. Isso aí. Acho que Gurias. Não, eu ia fazer uma pergunta. Acabou assim, né, que agora que eu me interesso muito mais pela clínica, mas antes não era meu foco, digamos assim, né? E aí eu queria entender assim um pouquinho, vocês falaram que vão ter grupos de estudos, né? Para ano que vem vocês pensam em fazer, tipo, daqui a um pouco um grupo sobre tal assunto o ano todo, ou vai ser, tipo, só tantos meses? Eu queria só entender um pouquinho, porque até tenho bastante interesse, assim, né, em participar também, só para mim entender como que vocês estavam pensando, assim. esses grupos de estudos, no momento, nesse semestre, a gente não pensou em nada. A gente estava com uma ideia que após fazer a seleção de ligantes, a gente fosse ver com os ligantes, talvez um assunto ou dois que eles mais gostem para a gente fazer esses grupos de estudos. Daí vai depender de vocês, claro, se tu quiser entrar. Mas vai depender dos ligantes, assim. Sim, porque as aulas acontecem para os ligantes e os eventos para todo mundo. Então, também seria um pouco injusto, um pouco não, bem injusto, a gente já ter as aulas demarcadas sem que as pessoas que têm interesse, que participam da liga, não possam contribuir. Então, a ideia é que a gente, em termos de aulas específicas, a gente não colocou nada para poder construir junto com os alunos, né? Todas nós. Sim, eu até ia ressaltar isso, a importância do feedback de vocês como alunos, sabe? De procurar a gente, seja no Insta da diretoria, seja no privado com alguma das gurias, de dizer, olha, eu tô interessada nisso. Aí a gente avalia a possibilidade e tenta trazer isso para vocês, sabe? Por isso que é tão importante vocês dizerem, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Seria interessante a gente estudar aquele outro e ir fazendo esse movimento, sabe? Porque, na verdade, as diretoras, a gente fica na parte bem operacional. Então, assim, quando tem que fazer evento, então tem quem fique responsável mais pelos eventos e mandar isso. Então, para que a gente possa se organizar, a gente tem que ter essa demanda e tem que ter esse interesse dos ligantes, dos alunos, e aí a diretoria corre atrás para poder dar conta disso, de trazer convidado, de falar com os professores, enfim. Mas a liga é algo construído pelos alunos, não pelas diretoras e não pelas professoras ali, né? A gente está no sentido de poder, claro, aprender também assuntos que a gente goste, mas de poder fazer isso acontecer. Então, por isso que a gente, nesse sentido, não pensou nas aulas, só nos eventos, e aí, como a gente não tem ligante ainda, os eventos a gente tem consultado por redes sociais e as professoras orientadoras e a professora coordenadora, a Priscila, que está aqui, tem nos ajudado bastante nesse sentido, assim. E eu acho que a duração, né, gurias, tu perguntou há quanto tempo a gente planejaria. Eu acredito que teria que ser muito do interesse das pessoas por aquele tema. Se perdurar, vai perdurando, a gente vai ampliando o estudo. Se em algum momento isso deixar de ser interesse dos ligantes e quiserem migrar para outro tipo de estudo, migre. Então, acho que é tudo bem, como as gurias têm falado, né? Peraí. É tudo bem de conversar, assim, com todo mundo e ver como é que as ideias vão fluindo, né? Para todo mundo. Tem que fazer sentido o estudo, né? A gente... Opa, pode falar, Isa. Não, pode falar. E a gente é uma ideia nova, esse projeto é um projeto novo, então, por mais que a gente tenha muita vontade, tenha muitas ideias, a gente vai construindo isso com vocês, com os ligantes. Claro que a gente vai estar ali para dar vamos lá, galerinha, trazer alguns temas, talvez, ajudar a decidir, mas a gente vai construindo a liga com vocês, melhorando ela, colocando mais assuntos, convidando, sei lá, psicólogos bem, sei lá, famosos, não sei. Agora tô meio branco na minha cabeça, mas a gente vai construindo com vocês, entende? A liga. E
E essa ideia, sim, também acho que a gente pode falar de construindo juntos e tudo mais, mas eu acho que a gente pode, a partir dessa ideia, ir falando como é que vai ser essa seleção de ligantes, porque, assim, por mais que a gente não vá começar esse ano, a gente já tem uma ideia de como isso vai acontecer, né? Mais ou menos quantos alunos, quais são os pré-requisitos, enfim. Não sei se as gurias querem falar sobre isso. Fico esperando que ela vai abrir o microfone. Então, já que ninguém quer falar, vamos lá. Eu não sei, a gente pensou ali em torno, para começar, assim, como a gente precisa, então, organizar, né, tudo isso, a gente pensou em um grupo pequeno, por enquanto, em torno de uns 20 alunos por aí. O processo, então, assim, para ser ligante, precisa ter feito as disciplinas de História da Psicologia e Processos Psicológicos Básicos, né? São essas. A gente vai fazer um processo, então, de inscrição primeiro e depois uma entrevista com cada um para ver, assim, como está o interesse dessa pessoa, o que ela busca na liga, A disponibilidade. a disponibilidade de tempo, isso, exatamente, quanto essa pessoa, né, consegue participar também. O que mais? Acho que é isso, né? Mais importante, assim. Acho que o mais importante era isso, assim. Voltando um pouquinho que as gurias estavam falando, né? Que eu não quis atrapalhar antes. Além da possibilidade do grupo de estudos, a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa, né? E muitas pessoas falam que têm vontade de fazer pesquisa, mas não tem como entrar num grupo de pesquisa por causa da carga horária, porque trabalha. E esse também vai ser um espaço que vai possibilitar isso para vocês. Então, achei interessante trazer isso para vocês e também as ideias que vocês forem colocando para esses estudos vai contemplar, né, a especialidade das professoras, né? Então, a gente vai ter, dentro desse grupo, professoras que vão conseguir nos orientar, né, a fazer as pesquisas na área que vocês tiverem interesse. Essa era uma coisa que eu ia perguntar ali. Eu não lembro, mas me parece que não tinha especialidade, né, dos professores. Eu não conheço todos. Alguns ainda não. E aí eu ia perguntar para vocês, dos que já estão participando, né, porque eu entendi que tem essa possibilidade de vocês convidarem sempre outros, né, de outras abordagens, enfim, mas destes que fazem parte da coordenação e da supervisão, alguns, é claro, a maioria a gente sabe qual é a linha de estudo, enfim, mas eu gostaria que vocês, se tivesse tempo, falasse, assim, um pouquinho da área de cada um, se possível. De novo, todo mundo se esperando. A Zuleika é da social, mais esquizoanalítica, assim. A prof. Priscila, ela é cognitivo-comportamental, mas é psicologia da saúde também. A prof. Melina é neuropsicologia. A prof. Jaque, avaliação psicológica. E a prof. Paula é psicanalista. São, de uma forma mais bem geralzona, assim, são as especialidades de cada uma. Mesmo as que eu não sabia, mais ou menos, a gente meio que conhece, assim, de outros eventos que a gente viu, e daí, mais ou menos, era o que eu imaginava. Bacana. Bem completa a equipe de vocês. Obrigada, Guria. Mas então, gente, eu acho que, na verdade, o que a gente tinha para trazer era mais ou menos isso, assim. Não sei se vocês querem revisitar sobre alguma coisa que a gente falou. Bom, a ideia era que vocês nos conhecessem um pouquinho. Eu já fui colega de algumas, tô sendo agora, de novo, colega. E muito bom poder ver as colegas
aqui, porque na verdade a gente tem muita vontade, tem colegas que a gente passa pelas cadeiras, a gente pensa, eu queria muito poder fazer mais um trabalho ou poder trocar mais um papo com essa pessoa, porque é tão bom, assim, às vezes as ideias vão fluindo, né? E, bom, e a gente não tem espaço e não tem tanta oportunidade para isso. Então, a ideia da Liga é que a gente possa ter esse espaço daquelas ideias que a gente bate, que fazem sentido para nós. O corredor. O corredor. E que seja um corredor, assim, com, de certa forma, próprio, para que a gente possa ter um espaço bom para isso, de fato, de construção, que a gente possa pegar textos e esmiuçar e ler e se colocar e pensar criticamente sobre o nosso fazer, né? Porque às vezes a gente está tão absorto em faz cadeira e cumpre grau A e faz isso e faz aquilo, e que esse espaço vai se esvaindo, e juntos a gente faz melhor do que sentar, ler um texto sozinho, né? Juntas a gente acaba transformando e pensando bem melhor. Então essa é a ideia da Liga. E oficializar, porque assim, é muito legal ter um evento e falar com um palestrante, mas que isso também seja importante em sentido de certificado, que a gente possa se organizar e fazer um evento robusto, interessante, que tenham mais pessoas, que a gente possa pensar em aulas mais estruturadas, né, para ficar uma coisa séria, organizada e que vá contar como horas complementares, porque, bom, é muito legal a gente ter grupos de estudos e etc. Mas a gente sabe que existem as coisas práticas também que são importantes. Horas complementares são importantes. Então, a gente precisa estruturar de uma forma que isso também aconteça. Então, a ideia da Liga também é essa, sabe? Fazer o que a gente gosta, de um modo organizado e que possa proporcionar, assim, dentro de um único espaço, várias coisas para o aluno, né? E que o aluno seja o protagonista, né? Eu acho que também, antes de encerrar, falar, né, que a gente já está planejando os próximos eventos, futuros eventos agora para novembro ou dezembro, outubro, a gente confunda as datas. Outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro, os 3 meses, alguns eventos com nossos professores, com a Priscila, os professores orientadores, então fiquem de olho nas redes sociais, que a gente vai agora durante esse mês já ir disponibilizando, falando quais vão ser os eventos. E não se esqueçam daí de se inscrever no Minha Unicinos, né? Porque é só assim que recebe certificado agora. E por favor também, gente, olha só, que algumas pessoas aqui têm o meu WhatsApp, tem o WhatsApp da Ali, da Agnes, da Daia, tem o Insta da Liga. Mandem as sugestões, as críticas, a construção, porque aqui ninguém sabe fazer Liga, aqui a gente está aprendendo a fazer Liga. A gente trouxe um espaço que já existia para colocar a nossa cara, mas a nossa cara não é a cara da Daiane, da Maiele, das professoras, é a cara de todo mundo. E a gente precisa do pitaco de todo mundo para dar certo. Então, sintam-se à vontade, que nem a Cris ontem me chamou. Isa, que horas vai ser? O que vocês vão falar? Isso é muito bom, assim. Então, fiquem à vontade para poder fazer isso. É o dever de todos. E acho que a Agnes falou dos eventos. Esses primeiros eventos que a gente não tem ainda ligantes, a gente escolheu o horário do vespertino. Eles vão ser todos das 6 às 7h30 para não atrapalhar a aula de ninguém. Mas quando a gente fizer a seleção de ligantes, depois a gente vai fazer uma consulta com vocês para saber quais vão ser os melhores horários para as atividades, para vocês também se organizarem quanto a isso e a gente conseguir organizar o nosso cronograma para que não atrapalhe o cronograma de ninguém, ou que atrapalhe o menos possível, assim. Porque a gente pensou nesse cuidado, assim, de pensar nas realidades múltiplas que a gente tem no curso, né? A gente tem alunos que são mães, pais, casados, solteiros, que trabalham, que estudam, enfim, né? E dentro da Liga a gente tem essa realidade também de alunas. E também todo esse cuidado que a gente está levando para pensar na seleção e pensar em tudo, requer a gente pensar sobre a multiplicidade de alunos que a gente tem na Liga, que tem na psicologia, que tem esse interesse, mas que muitas vezes tem as coisas práticas de suas vidas e que a gente tem que pensar sobre isso. Então, a questão dos horários, dos ligantes, não vai ser uma coisa assim, imposta ao pessoal. Todas as tardes vocês têm que estar lá.
a gente sabe que isso não faz sentido, então a gente nem tivesse feito uma liga, né? Porque daí quais alunos poderiam estar lá? Então também tem isso, fiquem tranquilos sobre isso, né? Que mais? Eu acho que o que vocês estavam falando, né, Gurias, de que a liga não é para nós. E a liga é um legado que a gente está deixando, né, nós e vocês, porque nem sempre a gente vai estar aqui desse lado. Um dia é onde vocês que vão estar aqui, isso é algo temporário, então. Por isso essa importância da gente construir algo junto, para que ele se torne robusto, se torne algo potente, forte, e que outras pessoas dentro da Unicinos, que venham fazer parte da história da psicologia ali na Unicinos, estudando ali, vai levar isso adiante, né? E, de certa forma, né, um pouco clichê, mas preparar para o mercado cada vez profissionais mais competentes, cada vez que a gente tiver a oportunidade de estar aqui discutindo, falando e construindo juntos, até mesmo não só eventos mais robustos ou aulas mais elaboradas, mas vi um filme, esse filme me atravessou de uma forma impactante. Vou levar para a liga isso, a gente pode discutir, a gente pode falar com o professor. Então, é realmente essa a ideia, assim, que a gente está trazendo para vocês, pedindo, né? E de fazer Eu fico feliz de ouvir, assim... desculpa, pode falar, Maia. Não, capaz, deu atraso no retorno só. Eu fico bem feliz porque, que nem eu falei no início, assim, é a expectativa da maioria dos alunos, né, principalmente no nosso curso, e a gente precisava do espaço, precisava da iniciativa, assim, então é bem legal porque contempla várias atividades e vários outros assuntos que a gente gostaria de ter, como a gente discute todo final de semestre, né, nas disciplinas, tinha que ter mais disso, tinha que ter aquilo junto disso, e aí vem isso, né, como foi no semestre passado, assim. E a questão da pesquisa também interessa muito, e às vezes a gente não consegue ingressar, né? Então é muito bacana, eu acho que está contemplando as atividades, está contemplando os assuntos, está contemplando a abertura, né? E eu acho que o mais importante é que vocês realmente entendem que é a questão do sentido para os alunos, porque é isso que a gente busca, né? Que realmente a gente tem um espaço. E que bom, estou bem feliz, vocês contemplaram as minhas dúvidas, foi muito proveitoso, adorei. Sim, e essa ideia que a Thay trazia de integrar os alunos e de vocês realmente fazerem parte é porque a gente não quer que a liga termine quando a gente se formar. A gente quer que isso perdure e que realmente siga fazendo a diferença no nosso curso, que contemple o que a gente tanto reclama às vezes, que falta, eu nunca consegui estudar humanista, eu nunca consegui estudar tal coisa, tal assunto, eu não consegui aprofundar em tal transtorno. Tipo, da gente poder trazer esse espaço, poder contemplar essas lacunas que só um currículo de 58 anos poderia contemplar, assim. Nunca vai dar conta de tudo, mas a abertura, o espaço é o que nos interessa, né? Exatamente. Eu acho importante, a gente falar que as dúvidas que a gente está trazendo aqui, a gente vai fazer um post depois com certos tópicos, assim, para colocar no Insta, né, para as pessoas que não conseguiram vir hoje. Também vai ter disponibilizado a gravação também. Isa, pode falar. Não, eu só ia dizer que, enfim, acho que a gente pode encerrando, né, daqui a pouquinho, mas falar assim que aos poucos que puderam estar aqui hoje, que a gente agradece muito. A Sandy ali mandou uma coisinha no chat, a Priscila, a Karine também, e que a gente fica muito feliz com isso, porque quando a gente se conheceu entre as meninas, eu conhecia só a Maiele, e ela me apresentou todas as meninas, e tem uma coisa assim que eu acho que só tem uma forma da gente ir para frente, que é a gente indo todo mundo junto. E essa é a grande ideia, esse é o nosso grande lema, sabe? Que a gente possa ir junto e aprender a trabalhar junto, porque sabe-se lá, né? Lá no meu futuro profissional eu vou precisar de mais cabeças pensantes, eu vou precisar de uma psicanalista, eu vou precisar de uma pessoa da humanista, eu vou precisar de uma neuropsicóloga, e é bom que a gente possa construir esses eixos agora, sabe? E saber como fazê-lo. Saber escutar, compartilhar, trocar.
Então, eu acho que, sobretudo, o objetivo também se coloca à disposição disso. Então, era essa cara que a gente queria dar para uma liga de psicologia. Uma cara que não se via antes e a cara que representa, assim, a psico, né? Então, é isso, pessoal. Espero, agora a gente vai orientando todo mundo lá pelo Insta. Aos que também conhecem alguém que queira fazer uma liga de TCC, psicanálise, nananã, também falem com a gente, porque a gente passou por esse processo e a gente pode estar ajudando. Porque como a gente deu o start, é riquíssimo que outros colegas possam dar o start sem passarem tanto trabalho também. Porque como era novo, a gente está desde março fazendo reunião final de semana. Então, talvez ninguém mais precise disso, que a gente possa ajudar. Então, também falem assim pro pessoal, eu tô querendo uma liga de neuro. Falem lá com as gurias podem ajudar vocês, foi esse o objetivo não é a gente estar aqui fazer uma panelinha, né, e olha que legal que a gente fez para nós, não é isso. Isso é tão verdade que a gente não conhecia, quando entrou quase ninguém se conhecia tão bem, conhecia uma, outra não conhecia. Então, também para a gente ter esse espaço, né, de que outras pessoas possam falar com a gente para seguirem também outras ideias aí de ligas. É importante, né? Às vezes tu falou, vocês podem ser ligantes de mais de uma liga também, né? Vale ressaltar isso. E que a nossa ideia é também construir junto com outras ligas, né? Fazer eventos com outras ligas. Então, a gente está aqui realmente para ajudar e para quem quiser montar mais ligas não sofrer tanto quanto a gente, né? Nesses primeiros meses. Era isso, gente boa? Acho que sim. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, se não... E se quiserem, nos deixem também pela DM do Insta, quem quiser. A gente tem o perfil lá, nos sigam lá. Nos sigam, e quem tiver o WhatsApp de alguma de nós e pensar, não, quero no individual também, pode chamar. Fiquem à vontade também. Quem quiser, por e-mail, a gente tem um e-mail também, que a gente pode até colocar na bio do Insta, né? Pra quem se sentir mais confortável para mandar mensagem por lá. Isso aí. Falada. Eu falei que a gente pode até encerrar a gravação e quem quiser conversar um pouquinho, quiser conversar mais alguma coisa,